Bom dia a todos. Após uma breve pausa, estamos de volta com o livro de Apocalipse. Fizemos uma pausa para apresentarmos algo, um breve esboço de uma doutrina que consideramos importante, a doutrina denominada União com Cristo. Eu considero relevante esse ensinamento porque ele nos concede uma perspectiva muito prática, muito útil de como deve ser a nossa vida, de como pode ser a nossa vida em Cristo Jesus. E nos concede uma garantia, porque a oração é um ato de comunhão com o Senhor. Não só explica, como estimula a fé, a perseverança, nos encoraja, nos dá ânimo. E voltamos agora ao livro de Apocalipse, no capítulo 4. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses. Depois de ter sido mostrado para João, para o profeta João, a situação da igreja de Cristo, segundo a revelação que ele teve do próprio Cristo, mediada por um anjo. Agora, João é convidado para uma nova etapa de tudo aquilo que o Senhor tinha para mostrar para ele. E ele fala que vê uma porta, um portal aberto no céu, e a voz primeira é a voz de Cristo, o Senhor o chamando: sobe até aqui. João é convidado. Eu sei, eu venho de uma infância no catolicismo romano, uma infância e uma parte da adolescência no catolicismo romano, depois uma conversão a Cristo, na perspectiva de igrejas evangélicas renovadas e pentecostais. É a mesma coisa, mas eles gostam de se dar nomes diferentes. E eu sei que essa visão, principalmente com relação aos jovens mal informados, mal orientados, muita gente tem um sonho, uma fantasia, ou até mesmo um desejo, que eu até entendo ser natural, de uma visitinha ao céu, de poder dar uma olhadela nas coisas que ocorrem no horizonte espiritual, de onde emana toda a vontade, todo o decreto de Deus, o Pai, para com relação às nossas vidas. Muitas pessoas, umas por ingenuidade, outras por má formação mesmo, e outras sabe lá Deus quais são os motivos, tem esse desejo, esse aspecto, tem na sua fé, na sua vida devocional, na sua vida diária, tem essa pretensão, tem esse aspecto de desejo de espiritualidade, essa vontade de estar com, ou essa vontade de estar em. A doutrina da união com Cristo, ela deveria satisfazer as nossas vidas, a nossa alma, a nossa mente, o nosso intelecto. A verdade da palavra de Deus deveria e deve nos saciar. Porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. O que o apóstolo viu, ouviu, o que a ele foi mostrado, o que a ele de Cristo foi revelado, tem o escopo, tem o objetivo principal de ele ser o porta-voz dessas verdades para a igreja de Jesus Cristo, para todo o corpo. Então não é uma questão de espiritualidade por espiritualidade, não é algo assim que ele desejou e foi satisfeito. Tem uma incumbência, tem um vínculo de você é meu, eu te trouxe aqui para te mostrar o que está encoberto e você deve informar as igrejas o que vai acontecer e o que está acontecendo. É enxergando Cristo através de eventos até mesmo terríveis, perseguição,
morte, violência. Onde Cristo está quando ocorrem esses momentos difíceis na vida? Os cristãos algumas vezes se voltam para Cristo de modo a questionar, né, onde Cristo estava. Na verdade, estão confrontando o Senhor com a sua incapacidade de aceitação de que vivemos num mundo dominado pelo pecado. Para quem gosta de distribuir o evento em eras, a humanidade vive, a humanidade cresceu, a humanidade prosperou sob o domínio do pecado, nessa era do pecado. Com a graça de Deus, com a proteção de Deus, perseverando em fé, mas sob o domínio do pecado. Nós não conhecemos, nós não sabemos o que é um mundo perfeito. Nós não sabemos o que é um mundo sem uma humanidade sem ódio. Nós gostamos aí de acreditar que algumas pessoas que entre nós viveram eram pessoas assim sobrenaturais, de modo assim só amar tudo, perdoar. O ser humano, ele não é muito diferente um do outro. Nós temos obrigações em Cristo de exercitarmos o domínio próprio. Mas a própria Bíblia declara, Tiago declara, que Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas tribulações, às mesmas angústias. E Elias é um daqueles homens muito admirado pelo efeito prático das suas orações, né? Orou e ficou um tempo sem chover, fome, seca. Ele estava agindo de acordo com a vontade de Deus para mostrar ao povo que estava perdido na idolatria de que aqueles deuses não tinham verdadeiro poder sobre nada. E no momento apropriado ele orou de novo e Deus mandou a chuva. Elias era homem semelhante a nós. Eles não têm um DNA pré-espiritual, eles não têm uma marca diferente. Foram alcançados pela graça e pela graça foram elevados a um ministério, a uma atividade, a pessoa certa, no momento certo, nas mãos de Deus, pode fazer a diferença. A importância da doutrina, na minha opinião, na minha concepção, é essa. Ela te garante a tranquilidade de modo a que você não se exponha a seguir por caminhos que são condenados pela palavra de Deus. Mas aqui João é convidado ao céu. O céu, para nós, é uma definição aqui não muito complicada, estou com duas Bíblias aqui, de volta com a do rei Tiago. O céu é o lugar onde está o trono de Deus. O céu é o lugar onde mais facilmente Deus pode ser encontrado. Jesus Cristo nos ensinou a alcançarmos o Pai em oração e posicionou o lugar onde o Pai pode ser encontrado. Quem gosta de estudar teologia e aí vai estudar onisciência, onipotência, tudo bem, mas Deus está conosco aqui pelo Espírito Santo, a sua presença cobre toda a criação. Mas há um lugar específico, porque Jesus coloca o céu. Porque no céu não há contradição à vontade de Deus. O domínio de Deus no céu é perfeito. Muito embora, em algum momento no passado, tenha ocorrido lá uma rebelião, e pelo que a Bíblia nos ensina, 1/3 dos anjos se rebelaram, seguiram ao Lucífero lá e fizeram oposição a Deus. Muito embora o Todo-Poderoso não tenha diretamente se envolvido na batalha, que a Bíblia declara que os anjos expulsaram Satanás e os seus anjos do céu. Eles tentaram voltar, foram devidamente expulsos. Então o céu é colocado como lugar onde Deus pode ser
mais facilmente encontrado por nós, pela fé em oração. Por que nós podemos alcançar o céu tão facilmente? Porque nós temos alguém lá. Nós temos Jesus Cristo lá. E de certa forma, como nos ensina a doutrina, nós estamos em Cristo. Nós somos ouvidos pelo Pai em Cristo. E o céu tem alguém aqui conosco, que é o Espírito Santo. Então esse elo de comunhão, ele rompe com toda a distância, com toda a dificuldade, com toda a suposta hierarquia necessária para se atingir esse lugar. Eu falo esse negócio da hierarquia porque tem algumas pessoas se metendo aí em atividades mentais para as quais não foram preparadas, não estão preparadas, leva-se uma vida para se preparar para esse tipo de exercício e não há nenhuma garantia de que esses exercícios poderão redundar numa experiência espiritual genuína. Se Deus quiser te mostrar algo, se Deus quiser te revelar algo, Ele o fará, apesar das suas limitações, apesar da sua situação, seja ela qual for. Deus assim agirá livremente, porque Ele é Deus. Ficar se apegando a uma escadinha, né? Jacó só viu a escada, Jacó nem tentou subir pela escada. Jacó foi para onde ele havia proposto ir para fugir do irmão, que ele estava com medo do irmão. Ele estava deitado, dormindo. E em sonho ele viu uma escada e através dessa escadaria anjos subindo e descendo, uma escada que levava até o céu. Foi só. E ele continuou vivendo a vida dele. O que falta hoje na vida de muitos cristãos é aceitar que tudo que você pensa em termos de espiritualidade deve refletir na sua vida diária. É o desafio do dia a dia, é o desafio da vida. E é um grande desafio. E é um desafio tremendo. É um desafio para todo mundo. É um desafio a toda hora. É não tentar criar só um momento supostamente mais espiritual do que o resto. Nós devemos ter sim um momento para oração, um momento para meditar na palavra de Deus. Nós devemos reservar tempo, porque é possível. A pessoa mais ocupada também dispõe de tempo para. Ninguém trabalha às 24 horas do dia. Ninguém. É mentira. Ninguém trabalha às 12 horas do dia. Não, não é verdade. Em algumas atividades a pessoa se dedica, mas nessas 12 horas ele desenvolve as outras atividades da vida dele. O trabalho envolve o cotidiano. Ele tem momentos de descanso, de refeição, e envolve o trabalho nisso tudo. A recompensa, ou não, virá com o tempo. Né? Eu estou agora entrando já do meio para o fim. Praticamente 2/3 da minha vida, eu sei que com o tempo você vai receber ou não a recompensa da sua dedicação ao trabalho. Quem faz do trabalho a sua vida pode não ter tido tempo para outras coisas ou outras pessoas, e é nessa idade que se envelhece que as pessoas passam a lamentar. Já não são mais tão úteis para o trabalho, mas também não se dedicaram o tanto que poderiam ter se dedicado à família, aos filhos, à esposa, ou ao marido, ao lazer, à recreação, à atividade física para manter a saúde. Aí envelhece aquela situação desagradável e triste. Então, como nós administramos o nosso tempo, é responsabilidade nossa. Ah, mas o dinheiro, então, é sempre o dinheiro, né, meu irmão? É sempre o dinheiro, né, meu irmão? E o dinheiro nunca é o suficiente, né? Essa é a verdade do dinheiro. A pessoa tem 10, mas se eu tivesse 15, se eu tivesse 50, se eu tivesse 100, 1 milhão, 1 bilhão, hoje o mundo já fala em trilhão aí e não resolve nada. Dá
para viver com menos, dá para viver bem com menos, dá para viver em paz, dá para viver em alegria, dá para viver em harmonia, mas cada um vive como se propõe a viver. Nós estamos falando aqui de Apocalipse e o convite que João recebeu para ir ao céu. E ele foi. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava no trono, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Não é a primeira visão do trono celestial que a Bíblia mostra. Eu estava falando ali há pouco com essa pessoa que tem essa, vamos dizer, ambição, esse desejo de uma visão do céu. Olha, o céu não é totalmente novidade para o apóstolo. Não é totalmente novidade. Porque esses homens estudavam e muito, dedicavam muito tempo à palavra de Deus. Se você voltar no Antigo Testamento, no Êxodo, nós vemos que Moisés, depois do fracasso do povo, do evento lá do bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no monte recebendo os mandamentos, as tábuas da aliança, o povo, ou parte do povo, descambou em idolatria muito rapidamente. E após esses eventos, Moisés pediu uma visão de Deus. Olha que Moisés desfrutava de uma intimidade, de uma comunhão com Deus como nenhum outro homem havia desfrutado. Moisés é o primeiro profeta. É o primeiro homem chamado por Deus e enviado para uma missão, comissionado. E ele cumpriu bem essa missão. Mas, em determinado momento, num momento de desgaste emocional muito grande, Moisés pediu, está em Êxodo 33, 18, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés subia ao monte, lá descia uma nuvem em glória. Deus falava com ele falava com Deus, ele aprendia de Deus, mas num determinado momento isso não pareceu mais suficiente para Moisés. Ele precisava, ele desejava, ele ambicionava algo mais. O que nós podemos entender é que ele estava terrivelmente frustrado e decepcionado com o povo que ele era o representante diante de Deus. E o Senhor fala com Moisés e declara que continuando aqui, e acrescentou, palavra do Senhor a Moisés: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E o texto aqui no 34 continua: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Moisés teve uma visão da glória de Deus, e o texto fala que o Senhor o havia colocado Moisés num vão, na rocha, e ao passar o Senhor teria coberto os olhos de Moisés para que ele não ouvisse, e ao passar a glória, Moisés viu somente o vulto. Então, uma visão do céu não é estranha para João. Toda a história do Antigo Testamento é repleta de manifestações da glória de Deus, da presença de Deus. Profetas como Elias tiveram uma visão do trono glorioso do Senhor. Também o próprio profeta Ezequiel teve uma visão do trono glorioso do Senhor. Então, essas figuras que passam a ser mostradas aqui na visão para João não era
não eram estranhas, não eram totalmente assim inesperadas, muito pelo contrário, elas eram esperadas. E na visão que João teve é sempre acrescentado um algo mais, porque havia algo a ser acrescentado, algo a ser dito. Havia e há Jesus o Cristo à direita do Pai, pronto para trazer a verdade que João precisava saber, que a igreja precisava e continua precisando. Então, eu quero dizer, em complemento ao estudo da doutrina, eu ouvi alguém falando, né, que não importa tanto a doutrina, né, que o importante é a comunhão com o Pai. Falou muito bonito, muito educado, doce, meigo, né, uma pessoa assim. E ele segue lá o caminho dele. Mas não me emocionou. Não me convenceu. Porque eu tenho visto muita gente praticando coisas que não são compatíveis com a palavra de Deus, que nunca existiram na igreja de Jesus Cristo, que não são aceitas por Jesus Cristo, que na verdade acabam culminando em abominações. Esse mesmo sujeito manso, pacífico, doce, parecia até um pouco anestesiado, ele afirma que a doutrina não é tão importante. O importante é a comunhão com Deus. E como você sabe que essa comunhão é com Deus? Que garantia você tem que essa manifestação é a expressão da vontade de Deus? Que garantia há de que é dos céus, segundo a atuação do Espírito Santo, a manifestação, a operação, a realização, que isso está acontecendo na sua vida? A garantia é a doutrina. O testemunho fiel da palavra. Podemos até estudar na história, podemos até analisar certos eventos que ocorreram na história da igreja, de denominações, mas a verdade é que o guia é a palavra de Deus, é a doutrina. Não a doutrina inventada ou formulada. A doutrina conforme declarada na palavra de Deus, aceita durante séculos, porque até entre os católicos há coisas, há comportamentos que são abomináveis, que são condenados, que não foram aceitos, não são aceitos. Entraram também meio que pelas portas laterais, sorrateiramente, mas são condenados. Não existem. Não é uma prática cristã. Esse mesmo Senhor, gentil e educado, fala que o importante é a comunhão. Eu vi certa vez um evento, uma ocasião, um lugar apropriado, em que um grupo estava lá para um descanso, um retiro, um repouso, para renovar as forças. Se você está cansado, vá descansar, vá dormir. Tira lá uma semana de folga. Descanse, renova sua mente, o seu coração. Descansar mesmo. Está estafado, fadigado, foram meses de trabalho, anos de trabalho contínuo. Está cansado, é só isso, é só cansaço. O descanso vai te ajudar. O cansaço é sinal de que o corpo tem limites. Se tivesse durante a jornada, durante a vida, tivesse repousado, conforme é orientado na palavra, talvez não tivesse tão desgastado, depois de alguns anos aí, agindo como que se Deus dependesse de você para fazer a obra dele. Deus não precisa de ninguém, Deus não depende de nós. Nós dependemos dele. Então, aprenda a descansar. E nesse suposto retiro aí para renovação espiritual, havia algumas práticas, alguns comportamentos, algumas pessoas supostamente hábeis, capacitados, habilitados para alguns processos aí, como que
infundindo algo naquelas pessoas, ou doando, ou... Não parece cristianismo. Não parecia cristianismo, parecia outra religião. Que eu não quero citar em respeito, porque eu não gosto da agressividade. Eu respeito. Se tem uma coisa que eu respeito é a religiosidade humana. Se tem uma coisa que eu respeito é a mente humana que é voltada para o sagrado. Eu respeito. Eu não concordo como prática para a minha vida por ser cristão. Eu não concordo. Eu não posso estar junto. Eu não posso. Não posso participar. Se alguém chama e fala, eu sinto muito. Eu não posso participar. Porque o meu Deus não me permite participar dessas coisas. Não fará bem para mim e não fará bem para vocês. Tá, mas a comunidade ali, os irmãozinhos ali, estavam todos nessas práticas estranhas. E segundo eles, obtendo resultados. Mas isso é outra coisa. Isso não é evangelho. E se não é evangelho, esse poder não é de Deus. Isso não tem nada a ver com a capacitação para a salvação. Mas as pessoas, no desespero, no afã, praticamente recorrendo, como vou falar aqui, o que a Bíblia permite aqui, como o rei Saul, no momento do desespero, da aflição. Cruzou a fronteira para fazer uma consulta que ele não deveria ter feito. Um péssimo exemplo. Que resultou, todos sabem que. E algumas pessoas praticamente desesperadas, procurando uma resposta, a resposta só pode estar na palavra de Deus. Deus deixou registrado aqui. Não há necessidade de subterfúgio. Ah, você não sabe como tem sido a minha vida, mas eu não preciso saber. Eu não preciso saber. O Senhor Deus sabe. E se tem uma coisa que você não encontrará em Deus, é mudança de propósito. O seu momento é o melhor momento para buscar verdadeiramente a Deus. O apóstolo Paulo, quando foi abordado por Jesus Cristo, teve uma visão de Jesus Cristo, ele se refugiou por 3 anos. Ele foi estudar a palavra de Deus. Que como rabino daqueles tempos, ele praticamente já devia tê-la memorizado. Não só os escritos, os profetas, os salmos, mas também os ensinamentos paralelos que eles tinham e que eles têm até hoje. A tradição oral, que hoje já não é mais oral, já foi escrita, porque é um universo gigantesco, é difícil que alguém tenha condições de memorizar tudo aquilo. E não se pode viver de exceção. Então até a tradição oral deles hoje já está escrita. O apóstolo Paulo ficou 3 anos estudando. 3 anos revisando antes de iniciar mansamente o seu ministério. Então, uma boa dica para você que está nessa angústia, nessa aflição, nessa armadilha de espiritualidade, eu recomendo que você se dedique ao estudo da palavra de Deus. Você se dedique à leitura da Bíblia. Isso com certeza te dará material para que você possa tomar as decisões corretas em relação à fé, em relação à religiosidade e em relação também à espiritualidade saudável e equilibrada. A nossa vida se realiza aqui. Mas João foi levado aos céus e imediatamente ele fala: me vi absolutamente tomado pelo Espírito.
e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. O Espírito Santo foi quem proporcionou, foi quem operacionalizou essa visão dos céus. E lembrando que João também estava acompanhado de um anjo. Ou seja, todas as garantias foram dadas para que a mente dele fosse capaz de suportar e de absorver tudo aquilo que ele estava vendo. É uma visão, ele não foi para o céu. Ele teve uma visão do céu. Tá? Ele não foi lá. Ele não desencarnou, não. Foi algo realizado pelo Espírito Santo na mente desse homem. E a mente dele se manteve intacta. A mente dele se manteve íntegra. Ao ver o céu, ele vê primeiro o trono. Falei, Elias também teve essa visão do trono, o Ezequiel também tem. Você pode seguir as referências, estudar as referências e chegar até aqui. E nesse trono estava sentado alguém. Alguém quem? Alguém que ele não é capaz de ver. Alguém que ele não pode enxergar. Alguém que não é visível aos olhos humanos. É mostrado um trono cercado por 24 outros tronos. E esse trono é guardado por seres que nós chamamos de querubins. Aquele que estava sentado no trono tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Tá? Ele não vê. Ele tem uma visão do que seria a glória. Uma visão Shekinah, as pessoas gostam dessa palavra em hebraico aí. Uma visão da glória que envolve o trono de Deus. Não que Deus precise de um trono. Não que Deus precise de um lugar para habitar. Não faz sentido isso, mas a mente humana precisa desses elementos, dessas figuras, para poder transportar a verdade, a vontade da palavra de Deus, a verdade de Deus, para a nossa realidade física. Então, visões celestiais, visões de seres celestiais, são sempre de uma forma simbólica, que permite a nossa mente captar com facilidade isso. Aquele que estava sentado, já falamos aqui, um arco-íris, que lembra o pacto eterno de não destruição por um outro dilúvio. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. 24 anciãos. 24. Algumas pessoas acham que esses 24 tronos aqui seriam uma visão de anjos, que seriam como que governadores, são seres que administram, que auxiliam no governo, agindo de acordo com a vontade de Deus. Mas se fosse uma referência a anjos, não estaria a figura aqui dos anciãos. 24 anciãos sempre nos lembram-se 12, simbolizando Israel, as 12 tribos, e 12 representando os apóstolos de Cristo. Ou seja, a representação dos santos de todas as eras, de todos os períodos da história da humanidade, estão lá representados nessa visão de João, que é presente e também é futura. Que o Senhor fala para ele: te mostrarei as coisas que devem acontecer. Então há um lugar seguro para nós. Há um lugar muito seguro para a igreja, há um lugar que nos aguarda, que é o lugar onde Jesus Cristo está. Durante algum tempo, ou durante muito tempo, pela situação em que a igreja enfrentou,
os cristãos passaram a pensar somente no céu como nossa última morada. O céu é o lugar onde o trono de Deus está. Hoje já há um amplo material destinado a despertar a igreja quanto à verdade de que, nós lemos aqui, haverá um novo céu e uma nova terra. E o destino final da humanidade é esse que nos está reservado aqui, é a terra. É esta terra renovada, é este mundo renovado, é este mundo sem o pecado, é este mundo sem a opressão do maligno, é este mundo sem a morte, que nós não conseguimos imaginar realmente. É o céu. De qualquer forma, parece o céu. Mas o contexto que foi ensinado muitas vezes, durante muito tempo para a igreja, é que nós deveríamos suportar o nosso sofrimento aqui, que o céu nos aguardava. Em parte, as pessoas culpam o Agostinho, Santo Agostinho, né, as duas cidades. Ele escreveu num tempo já de pré-declínio da igreja. A igreja já estava se tornando uma instituição estatal. A igreja já estava aderindo ao império, e o império já estava dominando a igreja. É uma época de muito contraste. Assim, tanto que Agostinho ele optou por uma vida monástica. Aí foi retirado disso para tornar-se bispo. Dizem que até contra a própria vontade dele, mas era um período em que as pessoas já estavam começando a abandonar a vida comum e se refugiar em comunidades, vida monástica, vida de celibato, de isolamento. Foi uma reação, na minha opinião, desproporcional, mas foi uma relação que não acabou totalmente. Até hoje há pessoas que acham, que acreditam que para melhor viver em comunhão com Deus, para melhor fazer a vontade de Deus, elas precisam estar isoladas da sociedade, do mundo, das pessoas. Discordo, não foi bem isso que Jesus nos ensinou, mas cada um segue o seu próprio caminho. Mas devemos saber que o céu não é um lugar totalmente estranho para nós. Nos adaptaremos com muita facilidade. Os 24 anciãos, na minha opinião e na opinião de muita gente, representam os santos do Antigo e do Novo Testamento. Estão lá colocados como a liderança da igreja, em adoração a Deus, em plena reverência ao Pai. Por que Apocalipse? Porque eu comecei pelo fim. Porque eu entendo também que há algumas questões que precisam ser colocadas no devido ponto, porque a doutrina correta leva à vida correta, à disposição correta. A doutrina de conveniência pode levar a concepções equivocadas. Eu tenho forte propensão ao milênio. Eu não vejo nenhum obstáculo para que Cristo, ao voltar, reine sobre toda a terra. Eu não tenho nenhum problema com isso. Tem algumas pessoas que se dizem amilenistas, ou seja, que não haverá um período de 1000 anos, ou 1000 anos expressando um longo período, em que Cristo governará sobre a terra, sobre seres humanos ainda vivos. Não. Acredito que ele vem, instaura o reino e tem o julgamento, e já é novo céu e nova terra. Tá. E qual a diferença nisso? Durante muitos anos eu nunca me preocupei com isso. Depois de estudar, não me parece tão relevante você discutir pelo futuro, incerto em parte. Não sabemos como será, sabemos que ocorrerá.
Então não há necessidade de desavença, de animosidades entre os irmãos por uma perspectiva diferente uma da outra. Mas o que passou a me preocupar não é isso, é como a visão do futuro afeta o presente. Há um grupo, e agora esse pensamento está em muitas denominações, que acreditam que o governo de Cristo sobre a terra ocorrerá através da igreja. Ou seja, que a igreja, que a instituição ou as instituições governarão o mundo. Se há um milênio a ser esperado, seria um milênio a ser alcançado através do governo das igrejas sobre o mundo. Ou seja, há pessoas que não acreditam ou não querem acreditar ou consideram desnecessário que Cristo reine, mas não tem nenhum pudor em reinar em nome de Cristo. Aí vem a minha discordância. Porque peguemos a Europa lá, que as pessoas chamada Idade Média, que alguns falam Idade das Trevas, e agora há um movimento para dizer, não foi tão ruim assim. Não foi tão ruim para quem? Os absurdos, as aberrações, as abominações que foram realizadas em nome da fé em Cristo são imperdoáveis. Que governos civis tenham participado não excusa a igreja. Mas é igreja, não é igreja? Não se estabeleceu como? Não se declarou como tendo o conhecimento, o domínio da palavra de Deus, da vontade de Deus? Não estava lá para dizer que estava glorificando o bom nome do Senhor Jesus Cristo? Então, toda tentativa de governo eclesiástico, ela se torna uma aberração. Principalmente por homens e mulheres que querem viver uma vida de exceção. Uma vida de superioridade, mas quando você para analisar calmamente, é uma vida de anormalidade. Porque se eu abro mão de algum direito meu por amor a Cristo, isso é entre Cristo e eu. Isso não me dá o direito de impor isso sobre outras pessoas, muito menos sobre pessoas que não estão vinculadas a Cristo. Se eu abro mão de interesses pessoais, ou se eu faço questão de certos detalhes por amor a Cristo, isso é entre Cristo e eu. Isso não me dá o direito de impor a minha verdade ou a verdade que Cristo me revelou sobre ninguém. E toda vez que a igreja se propõe a governar em nome de Cristo, ela se torna abominável. Na minha opinião, abominável até para o Senhor Jesus Cristo. Porque de sal na terra e luz do mundo não é absolutamente nada. Torna-se um governo de tiranos e de moralistas. E eu concordo com os velhinhos sábios. O moralismo é uma perversão da doutrina. O moralismo é uma perversão da verdade. É claro que a palavra de Deus condena toda forma de imoralidade, as perversões sexuais, as maldades sociais. Mas em nenhum lugar da palavra de Deus está escrito que o homem ganhará o céu pelo processo de autoaprimoramento, pelo processo de se autoaprimorar moralmente. Não está escrito isso.
Eu aprendi com os velhinhos, a maioria já nem vive mais, lendo, estudando. Há muitos moralistas aí, porque é um caminho fácil. É fácil só tacar mais uma pedra no condenado. Mas via de regra, não estou dizendo que são todos. As pessoas que se dedicam exclusivamente às pregações moralistas, elas acabam se expondo de maneira totalmente desnecessária. E se apertar, coisas terríveis também há na vida dessas pessoas. Então não somos moralistas. Acreditamos na salvação pela graça. E é difícil proclamar no mundo de hoje salvação pela graça, porque também há muitas pessoas boas. Há um grande número de pessoas honestas, íntegras. Há pessoas que nem religiosas são, mas procuram ter um elevado padrão moral para as suas vidas. Por quê? Porque chegaram à conclusão de que é o melhor para todos, é o melhor para elas, é o melhor para a família, é o melhor para a sociedade. Então dizer para uma pessoa boa, para uma pessoa honesta, para uma pessoa íntegra, que isso não é suficiente para agradar a Deus, chega a ser uma ofensa. Mas até mesmo essa pessoa, se dedicar um pouco ao Evangelho, ela verá, ela entenderá a dimensão do pecado. Porque até mesmo os moralistas não conseguem, estou falando daqueles que se dedicam, não conseguem atingir uma perfeição. E quanto mais se empenham, mais obstáculos enfrentam. Porque o pecado a todos pressiona. O inimigo a todos ataca. Aos bons e aos maus. Então, também os moralistas sofrem a pressão do pecado, a opressão do inimigo, a opressão do mundanismo. Muitas pessoas estão insatisfeitas com a maneira com que o mundo se mostra hoje, com que a sociedade caminha ou é conduzida. Todos querem uma sociedade melhor e um mundo melhor. Mas o que o livro de Apocalipse nos mostrará mais claramente é que nenhum esforço humano será capaz de promover uma sociedade perfeitamente saudável, equilibrada e santa, de modo a agradar a Deus. Por isso que se vê as tragédias em Apocalipse. Porque é como se a própria criação se dedicasse a mostrar as fraudes, as falhas. Admiramos o padrão de vida da América do Norte, admiramos o padrão de vida de vários países da Europa, mas só são admiráveis se você se recusar a enxergar como eles conseguiram esse status social e econômico. Porque há bilhões abandonados, passando fome, sem conhecimento da verdade. A Europa também está repleta. Eu sou um fã de arquitetura. Eu gosto de arquitetura. Se eu puder um dia, eu quero passear para ver as catedrais que foram construídas pela Europa. Algumas levaram 100 anos, 200 anos. Quem começou não viu. Obras magníficas. Mas que vive disso, só turismo. Cristo nem é mais muito bem-vindo em muitos países, em muitos lugares da Europa. Então não foi algo que passou para outras gerações, que foi plenamente justo, santo ou perfeito.
para terem sido abandonados, para tantos prédios vazios, alguma coisa há que as pessoas descobriram. Alguma coisa de abominável aconteceu ali. Alguma coisa terrível fez com que o sujeito vive perto de uma catedral magnífica, mas ele não entra lá mais nem, se não fosse os turistas, estaria fechado. Nós temos hoje esse processo também no Brasil, né, de construções magníficas, de construções grandiosas, né? Nós gostamos muito de reproduzir a aparência e a fachada, como se tudo estivesse bem. Não, não está bem. Não está nada bem. E investir na aparência não vai fazer com que a situação, com que as pessoas se tornem agradáveis a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fala para João: João, eu preciso te mostrar algo. Imediatamente ele está lá. O processo pelo qual ele foi preparado para isso foi a vida de dedicação verdadeira à obra de Deus. A vida capacitada pelo Espírito de Deus. Estava lá na ilha, preso, sem saber se ia ser condenado à morte ou esquecido ali. E Jesus aparece, Jesus o chama para dizer: eu tenho algo mais para você. Tem uma tarefa importante. É possível que você que me ouça, que me veja, que se interesse, ou que essa mensagem chegue até você, você imagine que a sua vida passou do ponto, que não há mais propósito nem objetivo prático. Isso não é verdade. Você não está esquecido. Você não está fora do plano e do propósito de Deus. Quando falamos da doutrina, algumas pessoas se tornam preguiçosas. Mas talvez porque elas não tenham sido verdadeiramente alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Talvez porque elas estejam somente acomodadas com o ambiente religioso, que proporciona uma vida social, facilita alguns interesses econômicos e por aí afora. Mas a compreensão correta e adequada da doutrina nos leva a um compromisso de vivermos de modo digno do Evangelho. Vivermos para o nosso Senhor e Cristo, limpando a nossa vida, purificando, empurrando para longe, abandonando práticas estranhas, rituais estranhos, comportamento inadequado, inapropriado. É possível? Se não fosse, não estaríamos declarando. Porque quem realiza, quem operacionaliza nas nossas vidas isso é o Espírito Santo. Não é uma convicção moral, não é uma decisão ética, não é um mero compromisso consigo mesmo. É um compromisso com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele mesmo declarou: está consumado. Não tem nada nem ninguém que Ele tenha esquecido. Não existe nada que não possa ser superado pelo poder de Jesus Cristo. Vamos seguir aqui com o livro de Apocalipse. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. Só há um Espírito Santo. 7 é um número simbólico de perfeição, ou plenitude. Então aqui no caso, diante do trono está a plenitude do Espírito de Deus. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal.
No centro, circundando o trono, havia 4 seres cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. Tá. Um mar. O mar, via de regra, quando é apresentado, ele simboliza o mistério, né, as profundezas do oceano. Até hoje, o ser humano tem dificuldade de explicar totalmente o que ocorre no fundo dos oceanos por falta de equipamento apropriado. Então, o mar simboliza o mistério. E aqui é apresentado um mar de vidro, totalmente translúcido. Ou seja, João está diante daquele para quem não há mistério, não há profundidade, não há distância, não há densidade que possa encobrir você dos olhos do Pai. Aquele que tudo sabe, que tudo conhece, é o Criador. Não há segredo, não há nada oculto. Ele está dizendo aqui que diante de Deus não há como esconder absolutamente nada. Não há nada. Eu não falo aqui como alguém que acaba assustando criancinhas, né, que os pais falam isso, né, que Jesus está vendo, Jesus está vendo. Daqui a pouco vem a criança se contorcendo, se angustiada, que quer ir no banheiro, mas está com vergonha, porque Jesus está vendo. Não. Se não há nada que esteja oculto aos olhos de Deus, não há nada que Ele não possa curar. Não há mal que Ele não possa reparar. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Ah, mas tem aquele... Para. Esse é o pensamento do novo convertido, do inapto, que não está preparado, do incapaz. Pessoas que deviam ter as bocas fechadas. Se não conhece o poder de Deus, se não está em comunhão com o Deus de poder, é melhor calar a boca do que ficar jogando doutrina contra doutrina para justificar o quê? O fracasso, o fiasco, a miséria, a morte. Se não quer viver para agradar a Deus, não viva, mas não arraste outro com você. Não diga que é impossível. Se você mesmo não viveu, não experimentou, é um problema seu. Se é um fracasso isso, é um fracasso seu. Não é de Deus. Deus não fracassará. O Espírito Santo não fracassará. Jesus não fracassará. Muito pelo contrário, a mensagem é de que Ele é o vencedor. A vitória já é dele. Se nós em algum momento, em algum episódio, algum fato, não estamos vivendo a comunhão que Ele nos prometeu, que Ele nos concedeu e que Ele insiste em nos convidar, o problema é nosso. É o nosso orgulho, é a nossa arrogância, é a nossa preguiça, é a nossa tendência ao desânimo, é a nossa maldita mania de confiar nesse ou naquele indivíduo. Agora as coisas vão mudar. Porque ele veio de Marte? Esse veio da Lua? Há um tempo me falavam, eu ainda não havia aposentado, e os jovens são sempre mais empolgados. Então, agora esse país vai mudar porque esses que estão aí, porque isso e aquilo. Foi, mas de que matéria eles são? Quê? São de carne e osso? São. Nasceram onde? No Brasil. E o que os faz diferentes dos demais? Não, não é assim, você está sendo...
Eu só estou sendo sincero. Eu sei que todos erraram e devem, e quem errou deve ser punido. Agora, de onde se tirou a ideia que esse são melhores do que o restante da humanidade? Toda vez que você permite que se personifique algo, que alguém personifique o poder, a justiça, a ordem, que alguém personifique a verdade, é um fracasso retumbante. Em nenhum lugar do mundo, toda vez que alguém personificou, foi um desastre completo. Quando as pessoas permitem-se furar os próprios olhos para fazer de conta que estão diante de um modelo, um exemplo, inclusive, por que essa abordagem política? Porque tem um grande número de pessoas arrastando a Igreja de Jesus Cristo, se bem que quem recolhe os impostos são eles, mas todos sabemos que se a Igreja é de Jesus Cristo, deve estar disposta a obedecer a Jesus Cristo. Tem um bom número de pessoas arrastando muitas pessoas a questões político-eleitorais aí, que vai ser uma vergonha completa. Anos atrás, quase 30 anos, surgiu também nesse meio pentecostal, renovado, sei lá o quê, um nome, e fala, não, esse é o cara. Até veio um tal profeta na época, mas como profeta? Não, ele é profeta. Mas por que ele é profeta? Não, porque tá bom, então tá bom. E o cara falou lá, fez uma declaração pública até, deve ter por escrito até, assinou. Errou feio. Errou em tudo. Aí não é mais profeta, ele virou apóstolo. Como se mudar o título apagasse a mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. O cara é um mentiroso. O cara mentiu. Porque na explicação não quero ofender, mas eu gosto da figura do capoeirista, né? O cara tá lá firme, né? Parecendo. Aí você aperta, ele já sai de lado, né? Começa a dançar na sua frente. Não é bem isso, não é nada disso. Seguimos em frente. Não. Errou feio. Errou em tudo. Não acertou em nada. Uma profecia furada. Apresentou como algo que havia sido revelado por Deus, que era o propósito de Deus para a igreja e para o Brasil. Olha. Errou feio. Aí você questiona a profecia, o cara vira apóstolo, porque aí é apóstolo, é fazer o quê? Somos um país livre, deixa o cara pra lá, deixa pra lá. E por aí afora vai. Meu irmãozinho, anota. Anota, pega um caderninho e anota. Toda pessoa que te falou que era a vontade de Deus, quanta borracha, quanta mentira, quanta imundície, quanto tempo você perdeu, idas e vindas, ela vai e volta, tem em tal lugar, para! Chega! Vá à igreja ouvir uma boa pregação, que te oriente de acordo com a palavra de Deus. Pela TV, pela internet, pelo rádio. Mas para! Chega! Já passou do limite já essa conversa fiada. É muita mentira. Quantas vidas não foram paralisadas
por causa da mentira. Ah, mas eu só queria ajudar. Então vá para o teatro, que é a sua área. Vá fazer filme, novela, você é um ator. Eu vejo com tristeza a tolerância que tem sido dada ao espírito fraudulento, ao espírito mentiroso, em parte da Igreja de Cristo hoje em dia. Não estou negando a verdade do Evangelho, não estou negando a verdade da Bíblia. Mas fé não pode ser usado como pretexto para manipulação. Você precisa aprender a dominar a sua mente. Você precisa aprender a dominar as suas emoções. Você precisa buscar a maturidade. Quer aconteça, quer deixe de acontecer, eu sou de Cristo. Vivendo ou morrendo, eu sou de Cristo. Uma vida madura e equilibrada. Porque enquanto muita gente sofre na fila do SUS, e graças a Deus porque tem SUS, tem muito medalhão aí, é convênio 5 estrelas. E nenhum deles tem nenhum pudor em dizer que é cheio de dons. O dom da conveniência, na minha opinião. Porque o Evangelho de Cristo não precisa de estatística. A verdade de Jesus Cristo não precisa de estatística. Você não vê nenhum intensivista, nenhum hospital fazendo propaganda das pessoas que sobreviveram por conta do tratamento. Você não vê nenhum médico empolgado pelos que sobreviveram, porque os que eles mandaram para o necrotério é um número muito maior. Então não há euforia. Há um pesar, porque não dispõe de recursos nem de meios suficientes para salvar a todos. Não conseguem curar a todos. Conseguem uma parte. Nós tudo atribuímos a Deus. Mas usar a estatística para dizer que acontecem milagres? A vida é um dom de Deus. E a sua estatística mudaria a estatística do hospital? Foi a sua oração que mudou a estatística do hospital? Mais são os que vão para o necrotério do que os que voltam para as suas famílias? Certeza que foi a sua oração que fez a diferença? Ou foi Deus soberano que não leva em conta a estupidez e a arrogância de pessoas que querem manipular a fé dos outros? E se é um dom que há em você ou nesse lugar, por que não se mostrou, não se revelou o suficiente na vida daqueles que não sobreviveram? Outros trabalham, aí aparece o gigantão da fé dizendo que eu orei. Pelo menos 100 milhões de pessoas nesse país estão orando todo dia, pedindo a Deus que se compadeça, que abençoe essas vidas, que abençoe quem está trabalhando, que nos livre desse mal. Eu acredito que 100 milhões é pouco. Talvez uns 150 milhões, que o brasileiro ele é religioso, apesar de tudo, o brasileiro é muito religioso. Mas foi a sua oração, meu irmãozinho? Foi a sua palavra? Esse tipo de arrogância não pode ser mais tolerada. Esse tipo de armadilha não pode mais ser aceita.
Porque se habita em alguém a capacidade de fazer algo que os outros não são, você tem um compromisso muito grande. Você tem um compromisso muito sério. Mas voltemos aqui ao que o apóstolo viu e ouviu. Ele fala agora dos seres. O trono, quando fala que havia relâmpagos, trovões, é uma maneira de mostrar a glória e a maneira como nós não somos capazes. É basicamente uma proteção aos olhos daquele que vê aquele que não pode ser visto por olho humano. E João continua aqui mostrando. Acontece o mesmo com Isaías, acontece o mesmo com Ezequiel. Na visão que eles têm do trono, começa com o trono da glória de Deus e os olhos não suportam se manter naquela posição e o olhar dele é deslocado para o que está à volta do trono, em volta do trono, abaixo do trono. A mesma coisa acontece com João aqui. E ele fala desses seres. Os seres eram 4, estavam cobertos de olhos. São os querubins. Já é uma figura bastante conhecida da Bíblia, né? E aqui aparece repleto de olhos. Esses seres, eles refletem a glória do Criador. Eles refletem. E no refletir a glória do Criador, eles refletem algo do poder do Criador. Os olhos simbolizam a onisciência, né? Uma visão plena, perfeita, completa. Esses seres refletem isso. Funcionam como que um alerta, como que uma proteção. Deus não precisa de proteção. Deus não precisa de uma guarda pessoal. Mas toda vez que tem-se essa visão do trono, esse trono é guardado por essas criaturas magníficas que revelam algo da glória. Refletem um pouco do brilho, sempre nos fazendo lembrar da figura daquele que caiu, do Lúcifer, portador da luz. Ele refletia algo da glória do Criador. Ele era um reflexo. E ele, não sabemos explicar, mas se deixou seduzir, considerando que isso poderia ser, que ele poderia se apropriar desse reflexo da glória do Criador. É o que acontece com o irmãozinho, com a irmãzinha, que despreza a doutrina e acredita que o exercício dos dons é suficiente. Ele esquece. Se algo bom de nós há, se Deus algo realiza através de nós, é por um reflexo da glória, da bondade e do amor do Pai. Não é nosso. Se algum dom há, se alguma manifestação ou operação do Espírito Santo ocorre nas nossas vidas, isso é gratuito, isso é pela graça. Acontece ou aconteceu pela vontade exclusiva de Deus. Não é um direito ou uma posse. Muito pelo contrário, os alertas na palavra de Deus são para que o cristão não se deixe levar por isso. Não se deixe levar por isso. Um dons espirituais ou manifestações espirituais não são o propósito último, não são o objetivo do que Cristo realizou por nós e em nós. Meios para um fim. Meios para um fim. E João vai descrevendo essas criaturas magníficas com os rostos que ele vê, né? Um rosto de leão, um rosto de touro, um de homem e um de águia. E fala também que cada um desses seres
tinham 6 asas. Nós sabemos que cobre os pés, né, cobre o tronco, e muito embora anjo não precise de asa, né, mas a nossa mente limitada, a nossa mente pequena, não consegue conceber, né, o desafiar a gravidade. Então é uma visão, ela mostra algo, ela revela algo, a capacidade de deslocar-se, de vencer limites, de não se limitar por obstáculos de qualquer natureza. E João tem uma visão do trono desses seres, dos 24 anciãos que lá estão. E essas criaturas, elas se dedicam a proclamar a glória do Pai, dizendo incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Falando da vinda de Cristo, da vinda do reino, da vitória sobre todo o mal. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas do trono e declaram: Nosso Senhor, nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. A postura correta, a postura adequada, a postura devocional eterna daquele que crê, do crente, é esta. Tudo que poderia ser um símbolo, um sinal de glória, a coroa da vitória, dos vencedores, ela é lançada diante do único digno de receber toda a honra, todo louvor, toda a glória e toda a adoração. Talvez o que falte na vida de um ou outro é a ousadia para tirar essa coroa que foi dada e render-se aos pés do soberano Deus em plena e perfeita adoração. Queremos ver milagres. Eu creio que estamos vendo milagres. Eu creio que o Senhor Deus tem sido grandemente misericordioso com o nosso povo brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor Jesus nos tem amado e protegido. Todo esse mal que tem acontecido, toda essa desgraça, todas essas tragédias, esses milhares de vidas perdidas, esse número só não é muito e muito, muito maior porque Deus tem tido compaixão de nós. Porque nós sabemos qual é a verdade do nosso povo, qual é a verdade dos nossos líderes, qual é a verdade dos nossos governantes. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado muito de nós. Eu falo de 150 milhões, 200 milhões orando. Eu continuo dizendo, não deixe de orar. Continue orando pela sua vida, pela sua família, pela sua cidade, pelo seu país. Não deixe de orar. Aquele para quem não há mistério, que sonda mentes e corações e sabe quais são os propósitos da nossa vida, eu estou certo de que Ele é grande em misericórdia e continuará a nos abençoar e a nos proteger. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te mantenha em paz.